Mais uma aula aqui de funções trigonométricas e, no caso, vamos fazer hoje vários gráficos em relação à função cosseno. Vamos começar por esse exemplo aqui, chamar de exemplo número 1. Eu quero construir o gráfico da função aqui y 2 vezes cosseno de x. Qual é o procedimento? Primeiro, você tem que recordar que a função y cosseno x sempre tem imagem no intervalo de menos 1 a 1 e período 2π, pois a partir daí a gente consegue tirar as informações, no caso, para essa função aqui. Olha lá, primeira sacada, não mexeu no x bem aqui. Se não mexeu no x, não mexeu no período da função. O período da função será o mesmo. Então, você começa aqui, ó. O período dessa função aqui será 2π. Então, o período dessa função é 2π. Período sempre será 2π, enquanto não mudar o valor desse x aqui. Mudar em que sentido? 2x, x dividido por 4, aí mudaria o período. A imagem dessa função. Para você calcular a imagem da função, você faz assim. No lugar desse cosseno bem aqui, você vai substituir ora por menos 1, ora por mais 1, que é o menor valor do cosseno e o maior valor do cosseno. Vai ficar assim, ó, me ajuda aqui. Vou jogar menos 1, 2 vezes menos 1, depois joga mais 1, 2 vezes 1. E aqui eu tenho a minha imagem de menos 2 até 2. Entenda bem. Sempre quem está fora muda a sua imagem. Quem está dentro muda o período. Nesse caso não tem nenhuma mudança. Período é 2π e a imagem menos 2 a 2. Após essas duas informações, você vem desenhar o gráfico da função assim. Coloca aqui, ó, o eixo y, que seria a função no caso. Bem aqui o eixo das abscissas. Aí você pega o período. Quanto vale o nosso período? 2π, então bem aqui é o período 2π. Qual a metade? Aí você pega bem aqui o π. Qual a metade? Π dividido por 2. E a metade aqui, 3π sobre 2. Qual é o maior valor que você obteve da nossa imagem aqui, o valor máximo dessa função? Aqui o máximo foi o número 2 e o mínimo foi quem? Menos 2. Então aqui eu tenho o mínimo e eu tenho o máximo da função. E aí você lembra do rebolado de minhoca. Como é o sapateado de catita da função cosseno? É máximo, meio, mínimo, meio, máximo, aquela língua. Então é baseado nisso aqui que eu vou construir o gráfico. Aqui vai ficar o primeiro valor, máximo, meio, bem aqui vem no mínimo, meio e bem aqui você leva no máximo. E aí você desenha o gráfico da sua função aí, y 2 vezes cosseno de x. Vamos resolver a número 2 e ela diz o seguinte. Construir o gráfico da função y igual a 1 mais 3 cosseno de x sobre 2. A primeira situação que você chega logo é calcular a imagem e o período da função. O período você vai fazer assim, ó. O período é a mesma situação do seno. Será 2π dividido pelo módulo de k. E esse k aqui é um número que está com a variável x aqui, ó, que no caso mudou. Então vai mudar o período. Aqui, ó, o número que está com x, no caso é meio. Então aqui o meu k vale meio. A gente fala módulo aqui porque poderia ocorrer uma situação de aparecer menos meio. Você usa o valor positivo aqui. Então aqui eu vou ter uma divisão de frações, conserva a primeira pela segunda invertida, vai dar 4π o período da função. Você poderia ter feito até rapidola. Como sempre meu referencial é 2π, como aqui está dizendo assim, olha, pega o x, divide por 2, você não vai dividir, você sempre faz o inverso. Se está dizendo, olha, x divide por 2, você pega 2π, multiplica por 2 de cabeça, vira 4π. Se aqui aparecesse cosseno de 2x, opa, pega o x, multiplica por 2. Só que você não vai multiplicar por 2 o 2π, vai dividir. Então, sempre tem comportamento inverso. Então, tem essa maneira, ou então a relação 2π por módulo de k. Agora você acha a imagem da nossa função. Como é que eu faço a imagem da função? Nós podemos fazer aquela mesma jogada do seno que eu te contei, que era assim.
Tá aqui, ó, 1 e o número 3. Você subtrai e você soma. 1 menos 3 vai dar menos 2 e 1 mais 3 vai dar o número 4. Mas Mura, por quê? Porque basta você entender que no lugar do cosseno, você substitui ora por menos 1, ora por mais 1 para obter o valor mínimo e o máximo da função aqui y. E aí você vai ter assim, ó, 1 mais 3 que multiplica menos 1 e aqui 1 mais 3 vezes 1. Realmente, pode notar que aqui ficou uma diferença, 1 menos 3, que vai ser menos 2, e aqui uma soma, 1 mais 3, que virou 4, que no caso aqui é o valor mínimo e o valor máximo dessa função. Porque tem questões que perguntam assim, obtenha a imagem da função, está aqui. Obtenha o mínimo e o máximo, está aqui, ó, o mínimo e o máximo valor dessa função. A partir dessas duas informações, e recordando do nosso sapateado de catita da função cosseno, que é assim, ó, máximo, meio, mínimo, meio e máximo. Aqui está a nossa língua, que é o gráfico da função aqui, que tem a ver com a função cosseno. Então, olha lá. Aqui você começa assim, ó. Você joga aqui o eixo das ordenadas. Bem aqui eu tenho o eixo das abscissas, colocar bem aqui. Aqui você joga o nosso período, que vale 4π. A metade de 4π é 2π, bem aqui é 0. A metade de 2π vale π. E bem aqui você tem um valor, qualquer dúvida, soma e divide por 2, faça a média aritmética. 2 mais 4, 6, divide por 2, vai dar 3π. O menor valor nesse caso aqui é menos 2, você marca aqui, ó, menos 2. E o máximo aqui é o número 4, então 1, 2, 3, 4, use uma régua aí, dá uma caprichada legal. Agora observe que o nosso sapateado de catita tinha uma linha imaginária aqui, que quando é, no caso, a função y, no cosseno x, essa linha imaginária acaba sendo o eixo das abscissas, que está bem no meio da imagem naquele caso. Aqui eu tenho que perceber que existe um número bem no meio de menos 2 e 4. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode somar 4 com menos 2, que vai dar 2, e divide por 2, que vai dar 1. Então, aqui na direção de y igual a 1, será a minha referência, tem uma linha imaginária. Ou então você percebe no olhômetro aqui, ó, que esse número 1 é o cara do meio. Então, o cara do meio é esse aqui, tá bom? Então, não esqueça aí. Vamos fazer o desenho? Como é o desenho? Aqui, ó, primeiro ponto leva no máximo. Aqui, ó, primeiro vai no máximo. Depois, no meio. Aqui vem no mínimo. Aqui, ó, vem no mínimo. Esse aqui vai no meio e esse aqui vai no valor máximo. E aí você tem o gráfico da nossa função, vai imitando o nosso desenho. Então, bem aqui está o gráfico da função y, 1 mais 3 cosseno de x sobre 2. Observe um detalhe importante, que esse 1 aqui é sempre o cara do meio, não esqueça, isso é muito importante. E esse número 3 aqui é essa diferença aqui, ó. Porque se você notar bem, ao entender isso, eu já tinha até a imagem da nossa função. Porque eu tenho aqui, ó, 1 mais 3 unidades, 1 mais 3 vai bater na direção do 4 e 1 menos 3 na direção aqui do menos 2. Agora vamos fazer a terceira, que eu tenho uma observação importante. O que ocorre se aqui aparecer um sinal de menos? Então, olha só a terceira questão. Construir o gráfico da função f de x igual a 1 menos 2 vezes cosseno de 2x. Você começa assim, você calcula primeiro o período da nossa função. O período poderá ser feito por aqui, ó, 2π dividido por k. E esse k é um número que multiplica a minha variável x aqui, que é o número 2. Aqui você pode cancelar, ó, esse 2 com esse 2 e meu período vai ser π. Então, tá aqui o período, primeira coisa que eu fiz logo. Eu poderia ter feito também o meu período usando aquela ideia, que o período e esse número que aparece aqui, eles são inversamente. Se aqui está dizendo, olha, multiplica por 2, você não multiplica por 2, você pega 2π e divide por 2, comportamento inverso, tá bom? Então não esqueça disso aí, rapidola. Agora eu vou ter a imagem da função. Como é que eu posso fazer para achar a imagem da função? No lugar do cosseno, não é no lugar do x.
No lugar do cosseno, você apaga, escreve isso aqui tudinho, ó, 1 menos 2, e coloca 1h menos 1, e depois pega e substitui o número 1. Então, toda vez que quiser saber a imagem dessa função, se tem seno, tem cosseno, substitui hora por menos 1, hora por mais 1. Cuidado com as contas. Menos com menos vai dar mais. Ficou então aqui 1 mais 2 e aqui 1 menos 2. Aqui eu tenho a nossa imagem que vai ser 3 e aqui menos 1. Observe que ficou estranho a imagem, porque apareceu o maior valor e depois o menor. Na hora você diz, eu posso ter cometido alguma falha, você muda na marra aqui, porque o intervalo sempre é o menor número e depois o maior. Aí você diz, mas eu errei? Não, você não errou. Toda vez que aparecer essa situação que está invertido aqui, é porque o meu gráfico da função está invertido. O que está invertido? Quem seria máximo vai ser mínimo. Quem seria mínimo vai ser máximo. Recorde que o nosso rebolado de catita, quando envolve a função cosseno, é assim, ó. Máximo, meio, mínimo, meio e máximo. Só que no caso, eu vou inverter essa ideia. Olha só, vem aqui. Você coloca bem aqui o nosso x. Aqui você vai colocar o valor do y. E aqui você pega o menor valor que vale menos 1. Está aqui, ó, o menor valor menos 1, valor mínimo dessa função. O valor máximo é o número 3, então aqui seria 1, bem aqui 2, bem aqui o número 3, vamos colocar aqui. Não esqueça, aqui é o período que vale π, aí você pega a metade de π, que vale π dividido por 2, a metade π dividido por 4, aqui é o zero, não vai esquecer, e aqui a metade entre esses dois aqui, você soma e divide por 2. Se você não quiser somar e dividir por 2, tem uma dica. Esses valores são sempre iguais. Então, aqui é π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Então, aí você tem uma dica rapidola para obter esse valor aqui. Ah, não esqueça que tem uma linha imaginária. Essa linha imaginária é na direção desse número aqui, ó. Esse 1 bem aqui será a direção da minha linha imaginária. Evidente que você também poderia somar esse com esse e dividir por 2. Mas é melhor dar só uma olhada aqui, que é sempre ele. Como seria o nosso desenho? Nosso desenho seria assim. Se tem a ver com cosseno, eu pensaria logo assim, máximo. Só que aqui tem um sinal de menos e toda vez que aparecer um sinal de menos aqui na frente de seno e cosseno, o cara que está multiplicando, esse aqui não interessa. É esse aqui o comentário. Na frente desse aqui vai inverter o nosso desenho e se você esquecer na hora, você na hora de calcular a imagem vai perceber que está invertido isso aqui. Então lá vai. Aqui era para ser máximo, só que vai ser mínimo. Esse é o meio, continua. Aqui era para ser mínimo, vai ser máximo. Esse bem aqui é o meio e esse aqui vai ser o nosso mínimo. E aí eu tenho o gráfico da nossa função aí, nossa língua invertida, o gráfico dessa função aí, fx. Aqui você tem várias informações importantes. Você tem valor máximo, tem aqui o valor mínimo, tem um período aqui. Então, para construir o gráfico da função, você tem que entender várias coisas. Revise, refaça as questões, que sempre é importante. Matemática se aprende fazendo exercício. E o canal Rapidola está aqui para te ajudar. Te espero na próxima aula. Na continuação, iremos fazer várias aplicações envolvendo a função cosseno. Se liga aqui no canal Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Se você gostou dessa aula, assista a próxima aula aqui e sempre deixe seus comentários. Que o canal Rapidola tem a preocupação de trazer conteúdo para você, conteúdo de qualidade, completo. E se ligue sempre aqui no canal Rapidola.